oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, e você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando. A minha oração é que Deus nos abençoe. Com certeza você só está acessando esse momento porque você está em oração também, querendo receber uma porção da parte de Deus e ser abençoado por Deus. O meu desejo, o seu desejo, o nosso desejo é que Deus nos abençoe. Nós estamos desenvolvendo esse momento de oração de segunda a sexta-feira, às 23 horas. Hoje, segunda-feira, dia 13/7, nós vamos nesta semana continuar desenvolvendo o tema Façamos a Diferença Amando-nos uns aos outros. Esse estudo, a maioria dele, aí 80%, 90%, eu tirei de um livro. O livro é Um por Todos, Todos por Um. Então você, comprando esse livro, você vai poder observar ali muito mais coisas do que eu estou falando aqui. E é claro, algumas coisas que eu estou falando não estão no livro. E o texto básico para esta semana está em Romanos, capítulo 12, verso 10. Nesse texto, nós lemos o seguinte, na revista e autorizada, diz o seguinte, Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Eu quero orar pedindo que Deus nos conduza nesse estudo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo tempo que o Senhor está nos concedendo. Obrigado também porque nós estamos juntos, com muito interesse, muita vontade de estarmos partilhando e compartilhando a tua doce palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale a cada coração, que cada um possa receber aquela porção que precisa e que, apesar do pregador, o teu Espírito possa usar a tua palavra, a espada do Espírito, e estar colocando em cada coração, em cada alma, aquilo que cada um está precisando. Por isso eu peço, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, façamos a diferença amando-nos uns aos outros. O verso que nós lemos, eu vou estar discutindo então esse verso e então enfatizando algumas nuances nesse verso, alguns detalhes que muito caros para mim e acho que vão ser também valorosos para você. Ao lembrar de nossos pais, nós agradecemos muito a Deus. Acredito que você também, ao lembrar do seu papai, de sua mamãe, você tem muito que agradecer a Deus. Pela instrução, pela segurança, pelas necessidades supridas. Se você tem minha idade, ou mais do que eu, ou está pertinho de chegar à minha idade, você vai se lembrar de tantos momentos especiais na sua vida em que você teve suas necessidades supridas, numa época tão difícil, de tantas carências, de tantas necessidades. Mas os nossos papais, eles então nos protegeram, nos deram segurança, supriram nossas necessidades. Embora a maioria deles não tivesse nenhuma orientação psicológica, nenhum conhecimento além do normal para aquela época. Muitos deles, talvez, com cicatrizes na alma, que por terem sido maltratados pelos seus pais, por
Alguns talvez tenham sofrido abusos, violências, e então eles tinham cicatrizes na alma. Mesmo assim, eles foram bons para nós, e eles cuidaram de nós, e eles supriram as nossas necessidades. Porém, o nosso maior medo era quando a gente imaginava que os nossos papais pudessem se separar. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas a minha experiência é de que meus pais se separaram, eu ainda não tinha noção da vida. E depois minha mãe contraiu outro relacionamento conjugal. E então a gente viveu assim. E o medo de uma separação, o medo do papai ir embora, o medo da mamãe abandonar o lar. Então aquele medo assombrava a todos nós e assombra a maioria das pessoas. Abraços e beijos não eram comuns na nossa época, no nosso tempo. Abraços e beijos não eram comuns. Aquele beijo na hora de dormir. O papai ir lá, a mamãe ir lá no quarto, dar um beijinho e tal. Boa noite, meu filho. Boa noite, minha filha. Durma com Deus. Isso não acontecia. Entretanto, a contribuição mais acentuada que os nossos pais nos deram foi a contribuição espiritual. Os nossos pais contribuíram espiritualmente para nós. Isso trouxe uma plena satisfação para cada um de nós. Por exemplo, no meu caso, desde a minha mais tenra idade, os meus pais, eu comecei com tios, me levando para a escola bíblica dominical, para assistir aos cultos na igreja. E então o meu pai, depois meu padrasto, que foi meu padrasto, mas foi meu pai. E então eu me lembro da gente fazer longas caminhadas para ir até onde o povo estava reunido numa congregação e ali ouvir o ensino da palavra de Deus. Aos domingos à tarde, a gente sair e ir a lugares tão distantes, e na casa de alguém, para ter o nosso PG naquela época. Eu me lembro quando moramos no Mato Grosso, eu tinha 12 anos, e a gente ia, então, uma noite na semana, nós íamos para a casa de um membro da igreja, para a gente ir lá naquela casa ter o estudo bíblico. Na outra semana íamos para outra casa, e assim nós íamos aprendendo os princípios da palavra de Deus. Essa foi uma enorme contribuição. Quando meu pai me deu a primeira Bíblia, eu já estava com 13 anos de idade, recebi minha primeira Bíblia, uma Bíblia impressa em papel importado. Eu tenho essa Bíblia até hoje, ela está muito gasta, soltando folhas. Eu li muito, eu estudei muito aquela Bíblia. Isso fez toda a diferença na minha vida. Em particular, no ambiente familiar, esse ambiente, essa espiritualidade, ela supera todas as demais carências afetivas. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está escrevendo para a igreja que está em Roma, mas ele está usando a base familiar para passar uma lição para aquela igreja. Em primeiro lugar, Paulo está falando à igreja de Roma, usando então, como eu disse, a base familiar. Em Efésios 2, verso 9, o mesmo apóstolo diz, portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então são membros da família de Deus, a igreja. Entretanto, nós vamos ver alguma coisa muito especial nesse texto que lemos. O verso 10 que nós acabamos de ler, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Na revista atualizada, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí quando a gente vai para NVI, nós encontramos o seguinte, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aí algumas pessoas pensam assim, mas como é que é isso? Será que uma versão está correta, a outra versão não está correta? Será que, como é que é esse negócio? O fato é que a gente vai aprendendo, e com os anos e as décadas, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E a palavra de Deus, então, vem com essas novas versões, muitas delas melhorando a explicação. É claro que tem algumas que complicam. Então, vamos lá. Quando diz, amai-vos cordialmente, esse amai-vos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele não usa o verbo ágape, agapau, ele não usa esse verbo, ele vai usar o filia. Então ele usa a palavra Filadelfia, amor fraternal, filos, gostar, amar, filos, adelphos, irmão. Então Paulo está falando, esse amor fraternal, ele não está usando aquele amor
quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando desse amor fraternal, desse amor familiar. O apóstolo Paulo está trazendo para a igreja um ideal de que na igreja nós devemos nos relacionar da mesma forma que nos relacionamos dentro de casa, na família. Então, quando nós estamos agora desenvolvendo os nossos PGFs, então nossos pequenos grupos familiares, estamos em família, nós precisamos entender que aqui está a razão da igreja, aqui está o fundamento da igreja, aqui está a base da igreja, no pequeno grupo familiar. O apóstolo Paulo então pega esses termos trazidos da família para aplicar à igreja. Nós precisamos valorizar a família. E então ele diz, ele diz, dediquem-se uns aos outros. Então, ao invés de amarem-se, na NVI está traduzido dediquem-se. Então, gostem-se, esmerem-se em ajudar o outro, em cuidar do outro, em gostar do outro. Isso no seio da família. Então, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, é essa a expressão. A palavra irmão, esse termo irmão, em termos fraternos, a palavra irmão, quando Paulo usa aqui, e ele usa Filadelfia, então esse adelfós, a palavra adelfós no grego, ela tem alguns significados, não tantos, mas um deles é saído do mesmo útero. Então, saídos do mesmo útero, da mesma mãe ali, o lar, a família, a casa, então aquela família ali. Então, Paulo está pensando nisso. Então, esse é o termo que quer dizer literalmente saído do mesmo útero. Eu quero terminar então essa palavra hoje deixando claro, enfatizando, eu quero que você entenda isso. Precisamos valorizar a família. Precisamos valorizar a família. E nós precisamos entender e nos alegrar que quando Paulo está ministrando à igreja em Roma, Paulo está escrevendo uma carta para eles. Paulo pega a ilustração da família e ele usa termos familiares para dizer que é assim que a igreja precisa viver, conviver e existir. Então vamos valorizar nossas famílias, vamos corrigir as falhas das nossas famílias e vamos então valorizar os nossos familiares. Vamos abraçar nossos familiares, acolher os nossos familiares, como diz, dediquem-se uns aos outros. Nós vamos estudar ainda durante toda a semana. E mais alguns detalhes nós vamos aprender. Eu quero muito que você me acompanhe. Se Deus quiser, eu quero estar junto com você até sexta-feira, compartilhando a beleza da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você. Que você possa entender que sua família é o modelo para a igreja. Que você possa entender que quando Deus organizou a igreja, Ele organizou a igreja em cima do modelo da família. E aí Deus vem e Ele se revela como Pai. E Ele manda Jesus para se revelar como Filho. É o ideal da família. E nós somos irmãos, adelfós, em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Eu quero orar. Pai Santo, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse privilégio. Eu quero pedir que o Senhor continue abençoando nossas famílias, Pai. Pai, tenha misericórdia das nossas famílias. Pai, quando a gente olha para a Tua palavra e a gente vê tantas famílias desorganizadas, nós vemos tantas famílias sofrendo, tendo as suas histórias de sofrimento registradas na Tua palavra. E nós vemos hoje, ao nosso redor, tantas famílias sofrendo. Pai, tenha misericórdia das nossas famílias, proteja nossas famílias. Pai, proteja nossos filhos, proteja nossos netos, bisnetos, Pai. Guarde nossas famílias, guarde nossas casas, Pai. Eu peço por cada por cada família que está me acompanhando, Pai. Pai, tenha misericórdia, Pai. Coloque a Tua mão sobre cada família. Pai, aqueles filhos que estão se desvirtuando, estão saindo do caminho, estão vivendo coisas que não aprenderam com seus pais. Faça com que eles se arrependam, com que eles voltem para o convívio familiar. Aqueles que estão vivendo desrespeitosamente na família, Pai, dê que eles possam aprender a respeitar a família. Pai, eu peço que a Tua graça, Pai, a Tua graça acampe
sobre cada família. E eu peço também pelo suprimento, Pai, pela proteção. Abençoe cada família, Pai. Eu quero te pedir, Pai, de forma muito especial, por aqueles que estão enfermos. Alguns familiares estão enfermos, alguns internados, alguns passaram por cirurgia. Eu tenho alguns aqui no meu coração, na minha mente, Pai, que não vou mencionar o nome, mas o Senhor sabe cada um deles. O Senhor conhece. Eu quero te pedir também, Pai, pelo nosso querido Brasil, nossa pátria querida, Pai. Tenha misericórdia do nosso país, Pai. Tenha misericórdia, Pai, do Congresso Nacional, Pai. Os deputados, senadores, Pai. Coloque no coração deles, Pai, ainda que contra a vontade deles, mas que eles façam a tua vontade, Pai. Eu peço pelo presidente da República, Pai. Abençoe para que ele possa se restabelecer prontamente. E também, Pai, coloque no coração dele, Pai, decisões que sejam boas para o nosso Brasil, Pai. Que ele possa fazer a tua vontade. O Senhor permitiu que ele fosse eleito. Agora conduza-o, Pai. Pai querido, tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. E abençoe nossas famílias. No nome de Jesus. Amém e amém. Agora tem o seu momento de oração. Que Deus te abençoe nesse momento especial. Se você estiver sozinho, então curve-se diante de Deus, converse com Deus. Ore por você, ore pela sua família. Ore pelo nosso querido Brasil, ore pela nossa igreja. Ore com a sua família e pela sua família. Que Deus te abençoe. É a minha oração. Amém e amém.